Olá, muito boa noite. Ao vivo, direto dos estúdios de Brasília, da Rede Vida, mais um Frente a Frente, nesta semana em que começou tensa com a reunião do presidente Jair Bolsonaro e os embaixadores, onde ele colocou dúvidas sobre as urnas eletrônicas e disse que, diante das dificuldades ali que ele considera haver na urna eletrônica, não deveria nem ter tido as eleições de 2020. A resposta da Justiça Eleitoral e de várias instituições foi imediata. Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que basta de tentar tumultuar o processo eleitoral com dúvidas que, segundo ele, já foram sanadas e não passam hoje de especulações sem provas. Esse cenário, no entanto, permanece tenso. Agora você, telespectador da Rede Vida, acredita que os parlamentares estão prestando atenção nessa disputa aí entre a Justiça Eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro? Não, eles não estão nem um pouco interessados nesse processo. Eles estão cuidando cada um da sua sobrevivência. E hoje você vai ver aqui, no Frente a Frente, que aos poucos o poder político está se deslocando para o Congresso. É esta eleição que hoje interessa aos partidos. E para discutir este assunto, eu convidei hoje o diretor-presidente da consultoria, da Action Consultoria. Ele fez um grande estudo, o João Henrique Rummel. Muito boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, é um prazer estar de novo aqui, podendo fazer esse debate e levando essa informação que eu acho bastante interessante para o momento atual da política nacional. Pois é, como eu ia dizendo, ele fez um vasto estudo, um estudo aprofundado sobre como foi esse processo de deslocamento do poder executivo para o legislativo. O que você destacaria? Como é que começou essa mudança aí, essa mudança de poder, passando da mão do executivo para a mão do legislativo? Olha, quando no final do século passado existia uma insatisfação muito grande dentro do Congresso, porque tudo que se aprovava dentro do Congresso era através de medida provisória. Foi durante muito tempo. Por quê? Era uma metodologia como a medida provisória era utilizada, porque uma medida provisória ela não caducava. Ela entrava em vigor, porque ela tinha validade de um mês, porque a medida provisória, quando é publicada, ela entra em vigor. Uhum. E eu tinha um mês para votar. E eu podia reeditar ela indefinidamente até ser votada e ela ia trancar a pauta indefinidamente. Então, a pauta só discutia o que vinha do Executivo. Então, qualquer pressão política que tinha que ser feito para se mandar um texto, para se discutir uma política pública, algum tema de interesse, eu teria que ir no Executivo. E isso, o poder se concentrava na mão do Executivo na determinação das políticas públicas. E agora, como é que foi essa mudança? Começou com as medidas provisórias, com aquela regulamentação lá atrás? Começou com uma emenda em 2001, onde mudou o rito das medidas provisórias. Certo? Onde ela tinha validade de um mês, ela passou a ter a validade de 60 dias, prorrogada por 60 dias, mas que se não fosse votada em 60 dias, ela caducava. E como a Constituição não pode deixar discutir o mesmo tema no mesmo ano legislativo, eu teria que esperar para republicar ela só no ano seguinte. E ela perdia a validade. Então, mas continuou travando a pauta. Com 45 dias que ela estivesse dentro do Congresso, ela travava a pauta. Mas, olha só, já começou o poder pro legislativo. Por quê? Se ela caduca, se eu não voto, ela não me pressiona. Só para você ter uma ideia, na época em que essa emenda constitucional entrou em vigor, né, existiam 151 medidas provisórias que viraram lei sem ser votadas. Porque automaticamente ela virou lei. Então, é o seguinte, hoje ainda tem 52 que não foram modificadas, que estão em vigor sem serem votadas. Foi um ato do Poder Executivo que entrou. Então, hoje não acontece mais isso, porque com essa medida, tá certo, dificultou o trâmite. Mas continuou travando, tá?
porque o governo continuou mandando muita medida provisória. Eles começaram a limitar essa coisa da pauta travada. Né? Aí, em 2009, o então presidente da Casa, Michel Temer, falou, pô, assim não dá, a gente já mudou. Conhecia, sabe como o legislativo funciona. Ele, então, num ato da mesa, numa questão de ordem no plenário, tá certo? Ele falou assim, espera aí, olha só, porque a medida provisória não pode botar qualquer coisa lá dentro. Eu não posso mudar a Constituição, eu não posso mudar uma lei complementar que regulamenta a Constituição, nem decreto legislativo. Ele falou assim, o que não se pode votar numa medida provisória não pode trancar a pauta, senão eu limito o poder de debater coisas importantes, como até uma PEC. Tá? Então, o que aconteceu dentro dessa situação? Ele baixou uma questão de ordem que fala o seguinte, ó, todos esses assuntos que não estão dentro de uma medida, não pode ser colocados numa medida provisória, nós podemos votar. E aí já emenda constitucional, emenda projeto de lei complementar, tudo isso pode ser votado sem prejudicar ali, não tranca a medida provisória, não tranca a análise desses projetos. Né? Ela não tem preferência de análise. Exato. Então, esses projetos... É daí que a gente tira o aumento do número de emendas constitucionais, porque o que a gente vê que o Congresso, hoje, a impressão que se dá é que tudo virou emenda constitucional. A gente não vê mais um projeto de lei comum. É só emenda constitucional, é por isso? Aí eu vou entrar por outro aspecto. Eu acho que hoje o crescimento, que aí não é o do empoderamento, que aí vai ser uma discussão além, é que a gente, as emendas constitucionais elas começaram a aparecer maiores porque em função da demanda e adaptação da Constituição à nossa realidade, e principalmente pelo ativismo do judiciário. Tá certo? Então, por quê? Se o judiciário começa a questionar a validade das normas infralegais ou mesmo da Constituição, das leis, o que eu faço para fortalecer isso é criar mais emendas e adaptar à maior realidade da cidade nos comandos gerais. Então, assim começou a fazer isso. E também por esse empoderamento, porque o Congresso pôde mandar mais emendas. Você vê que na semana passada passaram 3 emendas constitucionais, todas elas de origem do Legislativo e não do Executivo. O que mostra o empoderamento. Mas você estava contando a história ali do início, a gente estava em 2009, na questão de ordem, estávamos indo para 2012, que teve lá a questão também do ministro Fux, né, que limitou, mandou instalar as comissões mistas. Teve uma ação de constitucionalidade onde os funcionários do IBAMA, tá certo, questionaram uma lei ou uma medida provisória, porque essa medida provisória não cumpriu o trâmite que constava na Constituição, que fala que toda medida provisória tem que passar por uma comissão que vai falar sobre a admissibilidade e constitucionalidade dela. E aí, então, o Eduardo Cunha, logo, prontamente, com essa decisão do Supremo, mudou o rito das medidas provisórias. O que tornou mais lenta a análise delas. Que dificultou mais ainda o trancamento de pauta dentro do Legislativo. Que ela só passa a trancar quando chega no plenário. Quando ela só passa a trancar quando ela é lida no plenário. Então, ela tinha que ir para uma comissão mista da Câmara e do Senado, lá ela tinha que ser votada. Se ela demorasse mais de 60, 70 dias, aqueles 45 dias que ela estava em vigor, até os 70, ela não trancava a pauta. Se ela caducasse na comissão, também não trancava a pauta. Então, quer dizer, já começou a abrir mais espaço para que as iniciativas do Legislativo pudessem ser discutidas e votadas em plenário. Agora, hoje, o Legislativo já está tomando conta da pauta do Congresso, na sua avaliação? Total. Olha só, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começa a fazer esse estudo, e que a partir de 2010, nós percebemos claramente a evolução da quantidade de projetos de lei que tem dentro de origem do Senado e da Câmara. Tá certo? O ano passado, 1/3, tá certo, do que foi votado e virado lei ou foi promulgado foi de origem do Executivo. Esse ano já está abaixo de 20%. Ou seja, então as pessoas que estão nos assistindo, se tiver ali alguma demanda em relação a processo legal ou alguma coisa que deseja que vire lei,
tem que procurar diretamente o Congresso, não precisa mais ir procurar o ministro ou o presidente da República, tem que correr no Congresso mesmo, é isso? O que eu acho, porque uma coisa que acontece hoje, eu tenho 30 anos que eu trabalho na Esplanada, o que eu brinco muito é que antigamente você tinha que, quem tinha o poder da caneta de decidir o que ia mandar de um projeto de lei era o Executivo. Certo? Hoje o Executivo está correndo dentro do Congresso para evitar coisas que eles não querem, para mostrar que não pode, quer dizer, inverter o valor. Ao invés de eu ir no Palácio, agora eu tenho que ir no Congresso. Tá certo? Porque o Palácio está tendo que vir para dentro do Congresso para debater as políticas públicas. Pois é, o senhor mencionou também o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele também tomou uma decisão ali em relação às emendas ao orçamento da União, que parece que foi ali o que sacramentou o poder do Congresso. Não foi isso? Eu acho que deu o início do sacramento, porque o seguinte, olha só, o Congresso, ele tinha o Executivo, ele tinha um poder de liberar as emendas ou os recursos das políticas públicas para os estados. Certo? Onde, ao longo do tempo, ele precisava de voto. Ó, eu vou liberar, eu vou pagar. Era uma negociação dentro dos interesses. A primeira quebra desta relação de força foi quando fez as emendas impositivas. Que eram as emendas individuais, aquela que o deputado manda lá para o seu município para asfaltar uma rua, arrumar uma praça, reformar uma escola, comprar uma ambulância. O hospital, o aparelho... toda a questão de transferência de verba que era vinculada à necessidade do parlamentar encontrava com o seu eleitor, ele trazia e arrumava esses recursos dentro das políticas públicas que estão alocadas dentro dos preceitos constitucionais. E ele pedia em relação a isso. Então, esse foi o primeiro ponto desse fortalecimento. Mas logo em seguida, Denise, eu vou tirar o orçamento para colocar na próxima ponta, tem uma decisão, tá certo? Onde o que foi fundamental para acabar o empoderamento do Legislativo, que é o seguinte, foi uma emenda constitucional que colocou... Para reforçar o empoderamento. Porque é o seguinte, o que acontece? Na Constituição colocou que ao aprovar a lei, o Executivo tem o poder de vetar, tá certo? E o Congresso tinha o poder de quebrar o veto. Só para você ter uma ideia, até 2013, não se votava veto. De vez em quando, por uma pressão política, se votava um veto. Só para você ter uma ideia, em 94, se não me engano, 95, teve uma quebra de veto, tá certo? E tinham mais de 10 mil vetos para serem votados em 2013. Aí teve essa emenda, e que coloca o seguinte, para votar qualquer coisa no Congresso, então qualquer coisa de orçamento, eu tenho que votar todos os vetos antes disso. O que aconteceu? Passou a quebrar. Hoje, quebra de veto é uma rotina. Antes era, nossa, foi derrubado um veto do presidente da República, era, oh meu Deus, caiu o mundo. Exatamente. Agora, o próprio Bolsonaro tem dito, isso é uma tarefa do Congresso, os congressistas que se resolvam, eu fiz lá a lei, se eles quebrarem o veto, o problema é deles. Exatamente. Né, se eles tirarem o meu veto. Então, mas com isso, olha só, de quem é o poder da palavra final sobre o marco legal? Dos congressistas. Dos congressistas. Quer dizer, quem tem o poder final dessa palavra? Os congressistas. Os congressistas. Agora, veio aí também, depois dessa análise dos vetos, vem mais emendas. Vieram as emendas de bancada, que são as emendas apresentadas ali pelo colegiado de deputados, pela bancada de deputados e senadores de cada estado, onde eles pegam as prioridades ali dos megaprojetos nos estados. E agora temos as emendas de relator. Essas emendas, elas sacramentaram o poder do Congresso. Vai ser possível mudar isso na sua avaliação, uma vez que os dois candidatos a presidente, tanto lá a turma de bastidor lá do Bolsonaro diz, olha, algum acordo a gente vai ter que fazer, porque está demais, tem que ter um limite. O próprio Lula já disse que quer acabar com essas emendas de relator. Você acha que isso é possível? Olha só, primeiro tem que contar a história de como que isso aconteceu. E eu acho que aconteceu de uma coisa que deram um tiro num alvo e acertaram o outro.
Como que isso aconteceu? Quando foi aprovada a lei do teto, que era uma medida econômica para fortalecer a economia, controlar as despesas públicas, tá certo? Diminuir o endividamento do Estado, na realidade, isso favoreceu quem? O fortalecimento do Congresso. Por quê? Olha só, a última palavra, quanto ao orçamento, quem vota o orçamento é o Congresso. Tá certo? Se o presidente vetar, quem quebra o veto é o Congresso. O orçamento ele é feito em cima da LDO. Quem vota a LDO? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que é baseado no plano plurianual. Quem vota e dá a decisão final disso é o Legislativo. Então, ele controla tudo isso. Quando você vem com a emenda do teto de gasto, tá certo? Ele mudou uma rotina que empoderava o Executivo e passou a empoderar o Legislativo. Por quê? Antigamente, o Legislativo estudava o seguinte, eu vou ter uma receita de 100, e eu mandava que eu podia gastar 100. O Congresso vinha e falava assim, esse cálculo da receita está errado, ele é 110. E eu passava a empenhar 10, que eram as emendas que eles discutiam entre eles para botar o dinheiro. Ou seja, deixava parte do Executivo e aumentava a receita para dizer, olha, esse aumento aqui é nosso, nós que achamos esse dinheiro, vai ser nosso, dos parlamentares. Okay. O governo vinha e falava o seguinte, ó, eu, para atender a lei de responsabilidade fiscal, eu vou fazer um contingenciamento e vou fazer, acho que nossa receita vai ser só 90. Ou seja, segurava na boca do caixa, não liberava o dinheiro. Não liberava a capacidade de gerar despesa, tá certo? E aí o que acontecia? Eu tinha uma margem de 20 para negociar. O que era esse negociar? Ó, que era os 10 que o governo dizia que não ia gastar, e mais os 10 que o Congresso tinha arrumado. O que acontece? Isso era um poder de negociação. Tanto que as pessoas falavam que o orçamento era fictício, porque ninguém sabia onde ia aplicar esse recurso, porque era essa negociação. E de decisão monocrática, era do ministro, ou do presidente da República, ou de um secretário que decidia para onde esse dinheiro ia. Tá certo? Se ia para o estado A, B, cidade B, C, lugar C ou B. Tá certo? Transparência? Também não sei, é questionável. Tá certo? Era transparente? Também não sei. Era secreto? Também não sei, porque as regras de fiscalização é a mesma. Só que agora, o que acontece? Quando eu fiz isso e chegou lá, 100 é 100. Eu não preciso, eu não tenho como... É teto, é o teto mais, de gasto, não tem mais receita nisso. A receita é um outro, que pode ter o contingenciamento se a receita não chegar a 100. Mas hoje passa de 100, tranquilamente, principalmente com o processo inflacionário. Se passa de 100, eu vou gastar tudo. O que acontece? O Congresso falou, cadê meus 10? O que eu vou poder negociar com você? Certo? E eles começaram a aprender a manejar o orçamento. E eles entenderam que é o seguinte, quem é que faz as contas para colocar o dinheiro? É o Executivo? Não, é o Legislativo. Eu vou criar uma conta de emendas do Legislativo. E aí veio a RP9. A RP9. E aí veio a RP9, que é a conta deles. E eles, então, o que eles fazem? Eles tiram um pouquinho de cada lugar, onde eles acham que pode repassar dentro daquela conta aquele recurso e bota dentro dessa conta. Um banco lá para eles. Claro, ele bota uma conta que eles vão colocar lá. E aí, entre os 513, eles vão discutir, tá certo? Com um poder um pouco maior de quem bota a caneta para mandar a ordem para empenhar em tal lugar. O Arthur Lira e o relator do orçamento. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Que hoje são os dois. Então, quer dizer, cria... E também o presidente do Senado, ou não? Ou ainda está ali nas mãos de Davi Alcolumbre? Eu acho que quem assina é o presidente, mas ele deve ter os seus intermediários. Tá certo? Então, eu acredito que com isso o que aconteceu? O Congresso passou a ter a pauta. Qual é a política pública? O presidente da Câmara que faz a pauta, é o presidente do Senado que faz a pauta do Senado, não é mais nem o colégio de líderes, né, atualmente. Mas eu acho que os colégios de líderes... Eles continuam funcionando, mas o presidente que tem o poder ali de decisão final. No final, é uma decisão quase monocrática dele, mas eu acho que para ele conseguir força e aprovar, ele tem que conversar com os líderes. Tá certo? Então, esse é um empoderamento que dá. Aí você me pergunta, isso vai mudar no próximo governo? Tá certo? Isso vai mudar no próximo governo? Eu acho muito difícil. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Eu convido você a continuar aqui conosco. Hoje eu recebo o presidente, o diretor da Action
Consultoria, João Henrique Rummel, ele que fez um estudo grande sobre esse deslocamento do Poder Executivo para o Legislativo. Como é que vai ficar no ano que vem? Espero o próximo bloco para você saber.